E aí, gente, graças e paz, eu espero que vocês estejam muito bem. Nós vamos hoje para o nosso episódio de número 10 sobre o nosso MIB, Métodos de Interpretação Bíblica. E hoje nós vamos falar sobre os 4 deveres ou os 4 pilares da hermenêutica dentro da comunidade cristã. São os princípios essenciais para que a gente possa fazer uma boa interpretação bíblica. A primeira coisa é a gente fazer uma distinção eh, entre o que a Bíblia diz e o que a Bíblia quer dizer. Por que que isso é importante? Porque a gente vai fazer, lembra que a gente precisa usar o método que faz a junção do diacrônico com o sincrônico? O diacrônico faz um olhar para o texto em toda a sua correlação. Então, faz quando nasceu, quem escreveu, qual era o contexto. E o sincrônico, ele faz uma leitura a partir do texto já pronto. E a gente agora pega esses dois e faz uma exegese e ou melhor, uma hermenêutica integrativa. Então vão ter textos da Bíblia que a gente vai precisar fazer uma clara distinção entre aquilo que o autor realmente escreveu e tentar na hermenêutica fazer a ideia do que ele realmente quis dizer. Quando a gente confunde essas duas coisas, a gente pode levar ou ao legalismo, a gente pegar costumes daquela época e aplicar na nossa época, isso leva a um legalismo cego, ou a gente pode também levar ao relativismo. O que é o relativismo? A gente começa a inventar sentido para algumas coisas. Por exemplo, tem um texto bíblico que fala que a gente deve saudar os irmãos com ósculo santo. Se eu pegar esse texto e aplicar ele da forma como que eu o leio, o que ele diz, eu vou sair beijando os irmãos. Porém, o que eu tenho que entender é que isso era um costume da época. E não é todo costume ou toda cultura que vai me permitir fazer isso. O que está por trás desse costume, na verdade, é o acolhimento e o respeito afetuoso. Então, esse é o grande princípio: é o acolhimento e o respeito afetuoso. Naquele tempo, eles faziam isso com ósculo santo. Hoje, nós podemos sim cumprimentar os irmãos com um beijo, podemos cumprimentar com um abraço, podemos cumprimentar com um aperto de mão. Há pessoas que têm a facilidade de dar um beijo, há pessoas que têm a facilidade de dar um abraço e há pessoas que têm a facilidade de dar só um aperto de mão. Então nós temos que ter esse entendimento. Quando a gente não entende isso, a gente obriga as pessoas a fazerem coisas que, na verdade, a Escritura não tem como princípio. Ok? Segunda coisa, ler toda a Bíblia sem isolar passagens. Tem uma máxima, um provérbio que diz que a gente tem que cuidar para não tirar o texto do seu contexto, para não gerar um pretexto para heresia. Falei certo? Texto fora do seu contexto gera pretexto para heresia. É isso aí. Então eu preciso ler a Bíblia de uma forma unificada, eu preciso olhar para ela toda. Tem algumas regrinhas e eu gostaria de deixar para vocês, para que a gente não caia no erro de isolar alguns textos bíblicos. O primeiro deles, leia imediatamente os versos que vêm antes e os versos que vêm depois da leitura do seu texto. Isso é de extrema importância. Peguei um texto lá de 5 versos, de 5 versículos. Quais são os textos que vêm antes e quais são os textos que vêm depois? Segunda coisa, qual é o círculo do contexto no sentido do livro? Qual é o tema central e o propósito do livro que eu estou lendo? Eu tenho que ter um cuidado com isso. Quarta regrinha, olhe para o contexto histórico, qual é o cenário cultural e político. Quarta regrinha, você precisa olhar para a Bíblia toda e entender que a Bíblia é uma história de redenção. Criação, queda, redenção e consumação. Dentro dessa história do Evangelho, como esse meu texto se encaixa dentro disso? Aí eu não tenho tanta margem para criar equívocos. Terceira regrinha ou dever de todo leitor cristão quando vai fazer uso da leitura bíblica: fazer uma leitura crítica, e aqui a crítica não é criticar o texto,
mas fazer uma leitura criteriosa, tendo em mente que Jesus é a chave hermenêutica de toda a Escritura. Então, quando eu tenho esse entendimento, eu pego todo o Antigo Testamento e principalmente ele, e eu fecho as portas para alguns erros, por exemplo, o moralismo e o legalismo. Então, a interpretação do Antigo Testamento, principalmente aqui é que estão os grandes erros, precisa ser feita com base na hermenêutica de Jesus. Senão a gente vai ser ou muito moralista ou muito legalista. E nós precisamos enxergar isso a partir de Cristo, a partir do Evangelho completo. Quarta e última regrinha ou dever da igreja cristã na leitura do texto bíblico. Você precisa ler o texto bíblico como membro da comunidade de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nós temos uma história de interpretação bíblica. Nós temos um eixo histórico. Eu vou ter muito cuidado aqui e eu não quero ferir ninguém, mas é bem possível que se você esteja criando uma nova forma de ler a Bíblia através da ótica da comunidade cristã, é quase certo que a sua leitura está errada. Por quê? Porque em 2000 anos é bem possível que a gente não está mais inventando a roda. É bem possível que a roda já foi inventada, a gente só está fazendo uma leitura a partir da roda. Então eu preciso olhar para o eixo histórico. Segundo, eu preciso fazer uma interpretação no eixo presente. Por que é que isso é importante, Boaz? Porque existe uma prestação de contas na leitura bíblica. Eu preciso submeter a minha interpretação à sabedoria do corpo, à sabedoria da comunidade de Jesus. Não dá para ficar criando coisas aleatórias. Terceira característica da leitura como membro da comunidade cristã, a pluralidade de dons. A comunidade precisa de mestres na exegese, ela precisa de pastores para fazer a gestão do corpo de Cristo, e essas duas classes andam juntas, né? Então, eu tenho um mestre que trabalha como mestre na exegese, mas eu tenho um pastor que ele, na verdade, ancora a elaboração exegética desse mestre na comunidade e valida isso. E a gente tem as outras pluralidade de dons, né, dentro da comunidade. Então eu preciso ter essa clareza. Quando a gente tem essa interpretação, cuidando desses 4 aspectos, eu distinguindo entre aquilo que ela diz e aquilo que ela quer dizer, eu fazendo uma interpretação bíblica de não isolar passagens, não pegar textos, tirar do seu contexto para criar um pretexto para heresia ou erro teológico. Terceiro, fazer uma leitura de forma crítica a partir de Cristo Jesus. E a quarta é ler como membro da comunidade cristã. Eu acho que a gente conseguindo fazer a leitura desse tipo, a gente vai ter um crescimento muito legal e vai ter um entendimento muito positivo da leitura bíblica. Deus te abençoe, nós nos vemos logo mais com um episódio que vai falar sobre fazer perguntas ao texto. Deus te abençoe.